Sermões evangelísticos no Velho Testamento. Tema de hoje: a única explicação. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. Neste capítulo 3 do livro de Gênesis, nos vemos face a face com um dos mais importantes capítulos da Bíblia. É um dos capítulos axiais, porque a doutrina ali ensinada é um absoluto essencial para o entendimento da mensagem central deste livro. A Bíblia é, primariamente, o manual da salvação. É um relato do modo como Deus salva homens e mulheres, e este particular capítulo é uma necessidade absoluta para o entendimento de toda a maneira de ver da Bíblia. Mais precisamente, podemos dizê-lo assim: a mensagem deste capítulo 3 de Gênesis é o que, acima de todos os outros, conta-nos, porque este nosso mundo está como está hoje à noite. É o capítulo que nos mostra porque o plano divino de salvação tornou-se necessário. Narra-nos o que andou errado com o homem e com o mundo, e porque a vinda do Filho de Deus do céu à terra tornou-se uma necessidade absoluta. É aqui, digo e repito, que nos é dada a explicação. Pois bem, este é um assunto que deveria interessar a todo ser pensante no presente. E, naturalmente, é um assunto que está sendo discutido com muita frequência. O problema é: por que as coisas estão como estão? Que há com o nosso mundo? Como foi que chegamos à situação atual? Por que estamos em nossas presentes condições críticas? Esse é o problema de todos os problemas no presente. Os livros, os jornais e os artigos tratam todos desse assunto. E podemos ouvir a série de prosas e palestras sobre ele. Chamam-no o problema da nossa época. E é um problema que, inevitavelmente, temos de enfrentar, se levamos a sério a vida e a nós mesmos. Encaremos toda essa questão enquanto estudamos este capítulo, e especialmente a primeira pergunta feita a um ser humano: Adão, onde estás? Esta não é uma questão teórica. Não proponho que apenas tenhamos uma discussão ou um monólogo interessante, como queiram chamá-lo. Não nos reunimos para discutir esta questão de maneira abstrata. Não estamos, nenhum de nós, em condições de permitir-nos tais luxos. Todos nós ouvimos outro dia notícia de um jovem de 20 anos de idade que estava andando de bicicleta por uma estrada e de repente lhe chegou o fim. Todos nós estamos nessa situação e em plena vida estamos na morte. Portanto, estamos realmente discutindo a respeito de nós mesmos e sobre qual será o nosso destino final. Noutras palavras, embora seja muito interessante falar sobre o estado em que o mundo se encontra, devemos lembrar-nos que o mundo nada mais é que uma multidão de homens e mulheres como nós, e que o mundo está como está porque os indivíduos estão como estão. Devemos tomar consciência da fatal tendência que temos de isolar este algo chamado mundo e esquecer que o mundo somos nós. Existem dois pontos de vista sobre o assunto que temos diante de nós. Existe a posição exposta neste livro, a que chamamos Bíblia, e existem todos os demais conceitos, e todos os demais conceitos podem, num sentido, ser resumidos na crença geral em algum processo evolutivo. Não quero entrar nisso em detalhe esta noite porque estou interessado numa exposição positiva, mas eu digo que qualquer pessoa
que não aceita a explicação bíblica do estado do mundo e da sociedade, esta noite vê-se sustentando uma crença em que o mundo, de um modo ou de outro, evoluiu, que no passado havia uma forma primitiva de vida que se desenvolveu gradativamente. Segundo esse modo de entender, o mundo está passando por um processo de evolução e de desenvolvimento e cada geração o encontra num ponto um pouco mais avançado do que o anterior. O homem é superior ao animal, portanto, ele é melhor do que a geração anterior. Olhamos retrospectivamente e então acreditamos que este processo está levando o homem a uma perfeição suprema. Falo sobre isso numa breve palavra de passagem. Mas será que existe alguém que, com seriedade, ainda pode sustentar que os fatos atuais e a situação atual nos justificam em dizer que o homem é hoje melhor e está mais avançado do que nunca antes? Que ele é melhor moral e espiritualmente? Que ele é um exemplo mais perfeito do ser humano? Haverá alguém que, encarando os duros fatos atuais, vai aventurar-se a levar isso adiante? Antes, o que temos de fazer é, repito, voltar a esta explicação que a Bíblia dá do presente estado da vida. Podemos expressar este ponto da seguinte forma: ela não nos diz tudo em detalhe, mas nos dá a chave para a solução do problema maior e para o entendimento da situação essencial. Há muitas coisas deixadas sem resposta. O povo está sempre perguntando: qual é a origem do mal? E há só uma resposta: não sabemos. Alguém talvez pergunte: quem é esta serpente? Como se tornou o que se tornou? Pode-se replicar que houve uma espécie de queda cósmica antes da criação do universo físico. Tudo bem. Mas ainda assim a pergunta permanece: como foi possível tal queda? E respondemos: não sabemos. Estamos face a face com o fato. Não afirmamos que a Bíblia dá uma explicação final e definitiva da origem do mal no sentido primário. Não há nada, nem ninguém que a explique. Mas ela nos dá uma extraordinária explicação, uma explicação que eu quero demonstrar a vocês, que é tão adequada aos fatos que requer de nós a nossa mais séria consideração. Permitam-me sumariar o ponto da seguinte maneira. Diz-nos a Bíblia que Deus criou o mundo, que ele criou o homem. Ele colocou o homem e a mulher numa posição que pode ser descrita como paraíso. Ali eles viveram e tinham comunhão com Deus. Pode-se imaginar um quadro idílico. Continuando, tem-se depois este outro quadro que nos é apresentado no capítulo 3. A Bíblia nos fala da vida como era e depois nos mostra este quadro de Adão e Eva escondendo-se em sua infelicidade e aflição, tentando evitar Deus e ficar longe daquela voz que os seguia. O mesmo capítulo anuncia a maldição que sobreveio à terra, que a mulher daria luz com pesar e dor, e que o homem comeria seu pão com fadiga e suor. E nos é dito que surgiriam espinhos e cardos, doença e morte. Primeiro a vida como Deus a criou, depois a vida como veio a ser. Aí está a resposta completa, a explicação cabal da situação que estamos considerando juntos. Notem, porém, que a Bíblia vai além e não se restringe a pintar os dois quadros. Ela nos diz como o primeiro passou a ser o segundo, e então nos apresenta a sua doutrina do que se chama pecado. Ela nos diz que, porque o homem fez certas coisas, toda a situação mudou, e que tudo que eu e vocês temos como herança esta noite deve-se a isso. Que o mundo está como está esta noite simplesmente por causa da mesmíssima coisa. Pode-se resumir a filosofia da Bíblia sob dois títulos principais. O primeiro é que os problemas do homem estão nele e não em seu meio ambiente. Vê-se aí um postulado fundamental no que se refere à Bíblia. Pois bem, todos os outros conceitos revelam fé no exato oposto.
Eles dizem que o homem estaria perfeitamente bem se tão somente lhes fosse dada uma chance. É por isso que eles só se interessam pelo ambiente. Acreditam que, se tão somente as condições puderem ser corrigidas, a humanidade irá bem. A crença presente nesses conceitos é que o problema está no ambiente do homem. Logo no começo, a Bíblia desmente frontalmente todo esse tipo de teoria e de ideia. Ela nos diz que o homem começou num ambiente perfeito. Ele tinha tudo o que poderia desejar. Não lhe faltava nada. E, todavia, ela nos diz que foi naquele paraíso, naquelas condições paradisíacas, que o homem fez algo que transformou esse paraíso num deserto. Em sua história, a Bíblia fica ilustrando constantemente o mesmo tema. Às vezes, parece quase irônica em seu método de apresentá-lo. São-nos oferecidas descrições de homens que eram filhos dos mais santos homens, que tinham sido instruídos na palavra de Deus, que tinham tudo quanto poderiam desejar, mas que se tornaram alguns dos piores caracteres dos descritos em suas páginas. Diz a Bíblia que os problemas do homem não estão em suas condições e circunstâncias, e sim nele próprio. E o segundo título é que, suprema e finalmente, os nossos problemas são devidos a uma relação errônea com Deus. Essa é a grande mensagem deste capítulo. Aqui não preciso desviar-me para salientar que esta é a grande verdade nunca encarada no mundo moderno. Se o mundo tão somente compreendesse isso esta noite, então, digo eu, teremos dado o primeiro passo vital na direção certa. Contudo, aqui vemos isso com muita simplicidade e clareza. É porque o homem se pôs fora da correta relação com Deus, que todas as outras coisas começam a andar mal. Essa é, então, a explicação bíblica de todos os problemas. Ela afirma que todos os problemas são resultantes do pecado. Ela nos apresenta aquele primeiro quadro trágico, e sua mensagem consiste em dizer-nos que a tragédia do mundo é que o homem continua repetindo aquele erro. Apesar desta revelação, os homens e as mulheres continuam fazendo exata e precisamente o que Adão e Eva fizeram no princípio. A tragédia do homem é que ele não quer ouvir, mas fecha os olhos para a história. O problema da narrativa deste capítulo 3 de Gênesis ainda está sendo desempenhado. Vejamos este ponto desta maneira. Naquele jardim, vocês veem um homem e uma mulher em desgraça, infelizes, envergonhados, percebendo que algo vital saiu errado. E eles ouvem a voz, ouvem Deus passeando pelo jardim na fresca brisa da tarde. E ele se aproxima deles e pergunta: Adão, onde estás? A isso eles se agacham e se escondem. Há um sentido em que isso constitui o epítome da mensagem geral da Bíblia. O homem se encontra em seu presente estado devido a alguns problemas fundamentais. Aqui eles são expostos com muita franqueza diante de nós. Se analisarmos o que levou Adão à sua infeliz situação, descobriremos o que traz o homem a essa situação esta noite. Quais são as razões disso? A primeira é, certamente, esta: a crença fatal que o homem tem de que ele sabe o que é melhor para si. Eis aí o homem, criado por Deus, num estado de perfeição e colocado em condições e circunvizinhanças perfeitas. Porque isso não teve continuidade? Porque o homem se vê escondendo-se entre as árvores e tendo que comer seu pão com o suor do seu rosto, e que enfrenta peste, doença e morte? Que foi que saiu errado? A verdade pura e simples é que o homem acreditou que sabia melhor do que Deus como administrar seus próprios interesses. É simples assim. Deus colocou o homem no jardim e disse: agora basta que você viva como lhe peço que viva. Dou-lhe grande liberdade. Mas há somente uma proibição. Deus deu uma lei ao homem e lhe disse que ele seria feliz e estaria em comunhão com Deus, que colheria os benefícios desta gloriosa criação. Nunca teria que enfrentar dificuldades ou morte,
Porém, vocês se lembram do que aconteceu. A tentação veio ao homem desta forma. Foi-lhe dito que Deus assim o estava limitando, que estava sendo injusto com ele, que ele, se ele tão somente acreditasse nisso, havia um tipo de vida muito mais grandioso disponível para ele, e assim não devia crer no que Deus dissera, burlar sua lei e tomar do fruto daquela particular árvore, e com isso obteria conhecimento, informação e se tornaria um Deus. Havia um modo de vida superior ao indicado por Deus. O homem aceitou a mentira. E a mensagem geral da Bíblia consiste simplesmente em dizer-nos que a miséria, a aflição e morte, e todos os problemas do mundo individual e coletivamente, que se veem esta noite, resultam daquele único fato: a desobediência e repúdio à lei por parte de Adão e Eva, sua recusa a viver como Deus queria que eles vivessem e substituir a santa lei de Deus com seus pensamentos. Isso, meu amigo, soa quase infantil em sua simplicidade e, todavia, peço-lhe que pondere e considere se isso não é muitíssimo óbvio neste nosso mundo esta noite. Apenas pense nos tremendos esforços que estão sendo feitos individualmente, em ajuntamentos, em grupos, para discutir o problema social, o problema econômico, o problema político. O mundo inteiro está perguntando o que há com o mundo, o que é que se pode fazer para endireitá-lo. Não estou dizendo que os homens não são perfeitamente sinceros, mas estou aqui para assinalar que em todo barulho e prosa e conferência e discussão, a única coisa vitalmente importante nunca é mencionada. Eis a única coisa que nunca é considerada. Não seria que, afinal de contas, todos os nossos problemas são devidos ao fato de que não estamos vivendo a vida que Deus nos disse que vivêssemos? Não seria porque não estamos em correta relação com Deus? Mas não estou aqui para discutir este problema em termos da situação nacional ou internacional. Estou aqui para estar com urgência e com seriedade no sentido individual. E a questão que levanto neste ponto é, pois simplesmente esta: em que sua vida se baseia? Você é feliz? Está tudo bem? Você está livre de todo e qualquer tipo de vergonha? Você pode dizer que não tem um desgosto permanente em sua alma? Você não está à espera de algo melhor? Não sabe em seu íntimo que existe uma outra espécie de vida? Como de outro modo você pode explicar o sentido de vergonha? De estar preso e acorrentado? Acaso não temos dentro de nós um curioso sentimento de que não fomos destinados ao tipo de coisa que estamos experimentando, mas que fomos destinados a algo maior, um brado interior por ares mais amplos e divinais? Nosso problema é que repetimos o antigo erro de Adão. Em vez de encararmos a vida à luz deste livro, vivemos de acordo com as ideias do homem. Preferimos as filosofias dos homens, que dizem que os nossos problemas estão em nosso meio ambiente. Não, o meu problema é que não obedeço à lei de Deus. Deus me diz com toda clareza o que Ele quer que eu faça. Ele o diz nos 10 mandamentos, na lei moral, no Sermão do Monte, em todo o ensino dos evangelhos e das epístolas. Está no ensino da igreja através das eras e dos séculos, o chamado para eu viver a vida à maneira de Deus. Eu digo que a pergunta que devemos fazer é: estarei eu fazendo tudo o que posso para fazer a vida ao modo de Deus? Pois, de acordo com a Bíblia, a causa inicial de todos os nossos males e problemas é esta fatal ideia de que sabemos viver de um modo melhor do que o indicado por Deus. Examine-se todo homem quando encara a minha filosofia de vida pessoal. Todos nós temos algum tipo de teoria pela qual vivemos, algum tipo de ideia, mesmo a pessoa menos pensante. Pois bem, se faço uma revisão da minha filosofia de vida, esta é a pergunta: posso dizer que estou baseando a minha vida sólida e completamente no que Deus revelou como sua ideia quanto à vida do homem? Foi por deixar de fazer isso que Adão se viu fugindo de Deus, com vergonha,
e escondendo-se entre as árvores. A segunda razão pela qual continuam os problemas do homem posso expressar desta forma: é sua recusa a encarar seriamente o fato do juízo de Deus. Isso, penso eu, é óbvio no que está registrado aqui. Vê-se que Deus deixou a situação bastante clara para o homem. Esse não tem desculpa. Deus lhe disse: você vive no jardim, pode fazer tais e tais coisas, mas se fizer a única coisa proibida, o juízo será certo e seguro. Como Deus tinha direito de fazer, como Criador do homem, colocou-o sob sua lei, anunciou o juízo e por isso digo que o homem ficou sem nenhuma desculpa. Logo no início, Deus disse ao homem que o fez responsável. Deus criou o homem como um ser responsável porque lhe deu algumas das suas qualidades, fez-o capaz de entender a mente de Deus e por essa razão o colocou sob sua lei, declarou responsável e anunciou o fato do juízo. Por que o homem veio a achar-se na miséria? Quão óbvia é a resposta. Ele não levou a sério o fato do juízo. O tentador veio e lhe disse: certamente você não acredita nisso tudo. Acredita? Apenas me dê ouvidos e você terá uma vida melhor. Não precisa temer consequência nenhuma. Deus só está tentando apavorar você. Faça como lhe digo, e você será perfeitamente feliz. E terá este maravilhoso conhecimento e entendimento. Você será como um Deus. O homem acreditou nisso. O juízo o baixou, e os homens e as mulheres têm colhido as consequências daí para cá. Mas o homem continua repetindo o erro dele. Temos a mesma história mais adiante, no registro do dilúvio. Ali Deus começou a advertir o mundo, mas o mundo ridicularizou a mensagem e achou que era brincadeira, isso de haver um juízo. Noé pregou durante 100 anos, mas o homem não deu ouvidos, e assim o juízo baixou e veio o dilúvio. Passe um pouco mais para diante e você verá a mesma coisa em Sodoma e Gomorra. Apesar de Ló argumentar com os seus contemporâneos, o juízo foi anunciado e o juízo veio. Essa é a história geral do Velho Testamento. Deus anunciou o juízo por intermédio dos seus profetas e dos seus servos. O caminho dos prevaricadores é áspero. Provérbios 13, verso 15. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Isaías 57, 21. Você irá sofrer se não der ouvidos a Deus. Aos filhos de Israel foi dito que, como eles entraram em Canaã, mas se recusaram a ouvir, o juízo viria. Passe adiante e leia o Novo Testamento. João Batista saiu pregando: arrependei-vos, ou o juízo virá. Jesus de Nazaré pregou exatamente a mesma mensagem. Durante 3 anos, ele advertiu a nação. Disse-lhe que era a última palavra. Lembre-se da parábola da vinha, que conta que o dono da vinha enviou os seus servos e os lavradores o maltrataram. Depois, ele disse: vou enviar-lhes o meu filho, vou dar-lhes uma última oportunidade. Ao menos terão respeito ao meu filho, mas se não tiverem, eu os destruirei. Marcos 12, versos de 1 a 9. Como este filho os advertiu, porém os judeus não quiseram ouvir. Era o velho erro. Depois, no ano 70, ano Domini, os legionários romanos saquearam tudo. A nação foi lançada mundo afora e está ainda dispersa no mundo até a presente noite. Esta é a mensagem da Bíblia. Você a tem também no seu Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Creia nisto. Dê-se conta de que o juízo é um fato. Ouça, antes que seja tarde demais. Mas, como eu disse, está tudo aqui. No capítulo 3 de Gênesis, este capítulo é um sumário da Bíblia toda. E colocado em termos individuais e pessoais, significa mais ou menos isto. Deus, sendo todo-poderoso, absoluto, ilimitado e infinito, em poder e majestade, conhece-nos um por um. A próxima coisa óbvia é que Deus vê tudo o que fazemos. Ele é onisciente, é onipresente. Não há nada que fazemos que Deus não veja e que não saiba totalmente. Ele conhece cada ação nossa. Esta palavra de Deus, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Hebreus 4:12.
Com esse Deus é que temos que nos entender. Deus discerne os pensamentos do coração. Cada ação que praticamos jaz aberta diante dele. Certamente ninguém acredita numa coisa dessas. Meu caro Senhor, você deveria ter pregado há anos. Ninguém crê nisso agora. Eu lhe pergunto, Deus mudou? Você pode negar que ele nos conhece um a um? Cremos nisso ou não? Essa é a mensagem da Bíblia. Estejamos certos de que virá o tempo, na vida de cada um de nós, em que, de repente, ouviremos uma voz, e eis o que a voz dirá: Adão, onde estás? Deus, o nosso Criador, nos falará. Aquele que colocou dentro de nós estas maravilhosas propensões que possuímos. Ele pronunciará o meu nome e o seu, e dirá: que fizeste com a vida que te dei? Que aconteceu com a alma que eu coloquei dentro de ti? Adão, eu te dei estas grandes possibilidades. Adão, onde estás? Que fizeste contigo? Foi por não levar a sério esta doutrina do juízo que Adão se viu na miséria e na aflição, escondendo-se e sendo expulso do jardim para enfrentar espinhos e cardos. Meu caro amigo, isso é axial, é central. Deus continua anunciando o juízo. Você é capaz de explicar estas guerras mundiais noutros termos? Por que o nosso mundo está como está, apesar de toda a nossa sabedoria e cultura? Por que fracassamos tão tragicamente? É Deus dizendo ao homem: enquanto você viver separado de mim, você não será feliz. Deus anuncia juízo até por meio da história contemporânea. Oh, a trágica loucura de negar algo que foi anunciado há tanto tempo e que foi confirmado tantas vezes através dos séculos. Saiba que a tragédia final é devida ao fato de que o homem se afasta de Deus, em vez de voltar-se para ele em sua aflição e miséria. Em sua loucura, o homem coloca as suas ideias no lugar das de Deus e não pensa nem um pouco nesta ideia de juízo. Mas quando ele começa a acordar para o conhecimento de que alguma coisa está errada, quando ele ouve a voz de Deus, seu instinto o leva a apartar-se dele. Esta é a maior tragédia que há. Quando o homem caiu, quando começou a sentir que tinha feito algo errado e se encheu de um sentimento de indignidade, porque não procurou Deus e não o fez seu amigo? Se tão somente ele tivesse ido ter com Deus, se tão somente ele gritasse: ó Deus, perceba a minha loucura, pequei contra ti, reconheço isso, não queres perdoar-me? Mas não, assim que pecou ele fugiu de Deus, e quando Deus o chamou, o seu impulso foi ir para mais longe ainda. A tragédia suprema do homem é que, no fundo da sua necessidade, miséria e vergonha, ele evita o único que realmente o pode ajudar. Quem pode endireitar o homem e seu mundo? É meu privilégio estar aqui esta noite e dizer-lhe que, apesar de o homem ser culpado desta tríplice loucura, Deus teve piedade dele. Deus veio após ele e Deus o chamou, não só para condená-lo, mas também para falar com ele e fazer-lhe a graciosa promessa de que, apesar dele ter se prejudicado e de haver arruinado o mundo no qual fora colocado, Deus ia intervir nisso. Deus ia entrar em luta contra o mal e seria o vencedor. Foi anunciada a promessa de salvação. A cabeça da serpente seria esmagada. Em sua ternura, Deus os vestiu, cobrindo a sua nudez, e com isso lhes deu uma indicação de que chegaria o dia em que ele os vestiria com a justiça e com a perfeição do seu próprio Filho, e o receberia de novo para si. Digo que esta é a tragédia final do homem, a ideia de negar-se, a levar a sério a ideia do juízo. Aqui está o mundo esta noite, em sua infelicidade. Observe os homens e as mulheres. Veja quão confusa e infeliz a vida se tornou. Eles tentam encontrar felicidade nos prazeres. Eles necessitam de uma coisa, e justamente a coisa de que necessitam está sendo oferecida, e contudo eles fogem de Deus enquanto Ele fala, fogem do único ser que pode abençoá-los.
Pergunto se alguém aqui tem sido culpado desta trágica loucura. Se você se encontra nesse estado de miséria e de infelicidade, dou-lhe o meu parecer de que o seu problema é que não quer dar ouvidos a Deus. Ele está falando com você. Ele veio atrás de você. Ele enviou seu filho à terra e ele tomou o seu pecado e o suportou em seu próprio corpo e o suportou no Calvário. Ele pede a você que o ouça, que creia em sua mensagem, que sujeite sua vida a ele e lhe promete que, se você fizer isso, ele dará bênçãos maiores do que as que Adão perdeu. Oh, queira Deus conceder-nos a graça de ver que devemos viver segundo os seus ditames e entendimento para que saibamos para onde estamos indo, para a morte e o juízo, com toda certeza. Porém, acima de tudo, para que ouçamos a voz de Deus chamando-nos, para que aceitemos sua dádiva gratuita da salvação em Jesus Cristo, seu Filho.